A Netflix percorreu um longo caminho desde o serviço de envio de DVDs pelo correio até se tornar o gigante dominante do streaming na internet. A Blockbuster manda lembranças. Nesse período, ela criou séries originais icônicas que viraram os carros-chefe da plataforma. Apesar dos esforços de Kevin Spacey para derrubar o império junto com ele, eu sei o que você quer. O icônico Dung Dung ainda é baseado no Frank Underwood batendo na mesa do escritório oval com um anel. Após House of Cards virar um pesadelo, a salvação do embaixador foi a nostalgia hardcore dos anos 80 com Stranger Things. Uma cena ruim, cena ruim. Temporada ruim e membros do elenco adotando posturas radicais contra palestinos ou dizendo que merecem morrer. Ei, americanos pseudo-progressistas. Adivinha quem realmente vive em terras roubadas? Você. Adivinha quem realmente vive em terras roubadas? Você. Eu também. Você. Pode ter deixado uma empresa menor desanimada, mas a Netflix já tinha um mega sucesso completamente diferente em suas mãos. O cinema coreano veio ao resgate com Round 6. A abertura da segunda temporada é assustadora, com o logo da Netflix integrado à escada, inspirada em MC Escher, usando os icônicos degraus rosa e azul ameaçadores. Claro, K-pop e os filmes coreanos já tinham começado a dominar a cultura norte-americana, mas Round 6 foi simplesmente a mistura perfeita de horror violento e crítica social. Inspirado por obras como Battle Royale e Matrix, Round 6 alcançou o raro feito de comercializar um conceito originalmente não comercial. Matrix. Funcionou em vários níveis, dos marcantes guardas nazistas com visual de controle do PlayStation à trilha sonora e estética de infância. Mas o que fez funcionar acima de tudo foi tanto um roteiro cativante quanto as atuações de um elenco estelar. Para quem não conhece, a série acompanha um grupo de heróis improváveis, unidos em suas lutas contra dívidas, pobreza e, de forma mais geral, o capitalismo. De apostadores a empresários, todos que se encontram jogando no jogo mortal de Round 6 estão no limite, e esse jogo distorcido é sua última chance de salvação. Eles participarão de brincadeiras infantis do passado, mas agora vencer vale dezenas de milhões de dólares, e perder resulta em morte certa. Por favor. Ricos fazendo pessoas pobres serem gladiadores modernos para sua diversão doentia, sem outro propósito além do tédio deles, tornando tudo tão perverso que tanto a Netflix quanto o MrBeast viram tudo isso e pensaram: ei, eu deveria fazer isso. MrBeast teve um ano difícil. Apesar de postar isso, ele fez uma coisa. Se a sua maneira de anunciar ao mundo que encontrou amor e felicidade é assim, provavelmente é assim que você vê todo o resto na vida. Como uma transação. Envolveu-se em controvérsias após ser exposto por ter sinos e por aceitar o comportamento inadequado da equipe com outros funcionários e participantes. Manipulando jogos, promovendo loterias ilegais para sua marca e torturando pessoas por diversão e lucro. Vou chamar o psicólogo e conversar com ele sobre como eu não estou bem. Como eu disse, havia muita gente boa lá dizendo: tire-o de lá, apague as luzes. Sim, eles trouxeram isso como se tivessem compensado com amigos. Ele deixou de ser o Willy Wonka altruísta que queria se mostrar e se tornou o verdadeiro Willy Wonka, torturando os Oompa-Loompas e concorrentes para lucrar centenas de milhões de dólares. Mas você não ganha nada! Você perde!
Tenha um bom dia! Senhor, ele tenta convencer a todos de que é só um Jesus comum, sem emoção por trás do olhar vazio. Combinado com o fato de ele ter lançado o game show de maior orçamento da história, que foi um fracasso completo, porque surpresa, as pessoas que assistem à Amazon Prime não são um bando de crianças dispostas a aceitar sua completa falta de carisma em troca de explosões e desperdício gratuito. Mesmo tentando, MrBeast não conseguiu transformar Round 6 em realidade nas duas tentativas. De alguma forma, esse desgraçado assistiu a série de TV sobre elites ricas fazendo pobres coitados literalmente morrerem para seu entretenimento e pensou: ei, eu deveria fazer isso. Não foi uma vez, mas duas. Para ser justo e equilibrado, nenhuma das séries exigia que os participantes morressem literalmente, só metaforicamente, por dentro, como ele. Mas ele não foi o único. Até a Netflix pareceu ter esse momento de iluminação. Observando o enorme sucesso, pensaram: temos alguns anos até a segunda temporada aprovada a ser lançada. Sabe o que devemos fazer nesse meio tempo? Capitalismo ao máximo. Participantes, representados por um escritório de advocacia do Reino Unido, processaram a Estúdio Lumber e a Netflix por submetê-los a condições horríveis. Esses participantes relataram problemas no jogo da luz vermelha, sentindo-se mal após ficarem parados ou curvados por horas no frio. Isso fez com que uma das participantes sofresse de hipotermia. Mesmo com todos os esforços, nem os executivos corporativos conseguiram arruinar a segunda temporada do programa. Porque no fundo, Hwang Dong-hyuk é um artista. Squid Games, apesar de ser o Mickey Mouse ou Sonic the Hedgehog da Netflix, é a interseção entre expressão criativa e branding corporativo. O criador da série se inspirou durante uma grave dificuldade financeira que ele e sua família enfrentaram. Com dificuldade para achar emprego, ele encontrou conforto em quadrinhos como Battle Royale e Liar Game. O roteiro de Round 6 foi rejeitado por 10 anos e ele acabou tendo que vender seu laptop por apenas $675 só para conseguir sobreviver. Naquele momento, ele se perguntou se faria tudo por dinheiro. Esta é uma história sobre perdedores, ele disse uma vez. Eu queria escrever uma história que fosse uma alegoria ou fábula sobre a nossa sociedade capitalista moderna. Queria algo que mostrasse a competição extrema da vida, usando personagens comuns que todos já conhecem. Transformei isso num pesadelo em que capitalistas assistiam trabalhadores competirem até a morte por diversão. Mesmo roteiristas fracassados como Ben Shapiro têm dificuldade em entender essa premissa. Assumir que ricos são maus e pobres, de certo modo, bons, isso também ocorre nesse programa. Nesse programa, todas as pessoas pobres são vistas como se fossem inerentemente mais nobres do que as pessoas ricas. Mesmo assim, na realidade, entre os pobres do programa, tirando a refugiada norte-coreana, o protagonista é um apostador decadente. Ou Tim Pool apertou tanto o gorro que cortou a circulação no cérebro só para dizer que era sobre comunismo. Então, é o exemplo perfeito de alguém que acha que está se opondo ao capitalismo, mas só faz o comunismo e o progressismo parecerem realmente idiotas. É difícil não notar a mensagem da série. Eu sou para São São. Mesmo assim, a vida dá um jeito. 2 vezes. 3 anos depois, as aguardadas sequências da primeira temporada são lançadas em um mundo bem diferente. A riqueza se concentrou ainda mais entre os super ricos globalmente nesse período. Em 2024, a Oxfam divulgou um relatório mostrando que 1% das pessoas mais ricas do mundo agora controlam os ativos combinados dos outros 99% do planeta. A Netflix agora detém quase 22% do mercado de streaming. Então, sendo Round 6, a Netflix apresenta Round 6 na Netflix, com extra de Round 6. Será que o raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar? A resposta, caro espectador, é que apesar da segunda temporada não ter o mesmo impacto imediato, ela é ainda mais crítica e complexa em relação ao capitalismo do que a primeira. Acho que agora é o aviso obrigatório de spoilers para o primeiro episódio da segunda temporada e alguns spoilers da primeira temporada também, só para garantir. Mas, sinceramente, você deveria assistir a série. Ele era social e brincalhão, mas virou um soldado traumatizado com o TEPT.
Em vez de pegar o dinheiro que ganhou nos jogos e viver uma vida de luxo com a filha, vemos Gong Yu recrutando novos jogadores para a próxima temporada. Ao perceber que os jogos continuarão matando e torturando pessoas se não forem parados, ele entra no modo Batman, usando sua riqueza e recursos para investigar. Assim como o mundo online, os smartphones prometeram liberdade, mas nos tornaram responsáveis por responder e-mails de trabalho o tempo todo, em qualquer lugar. Ele faz testes em miniatura, provavelmente com seu próprio dinheiro. Explicarei o motivo depois. Depois, ele vai ao parque encontrar pessoas que vivem na rua e faz uma proposta: roleta russa. Espetáculo fatalista, famoso em filmes sobre o Vietnã, mostrava soldados apostando a vida para tentar ganhar dinheiro. Secretamente esperando pela morte, pois viver como parte de uma força colonial que brutalizava e torturava o povo vietnamita havia perdido o sentido. O cara, aviso de spoiler, foi de arrasta. A morte dele no fim do episódio provavelmente irritou quem gostava da atuação limitada de Gong Yu na série, além dos tarados. No final da sua conversa, o vendedor revela que começou como um capanga de baixo escalão, trabalhando para os jogos. Eu limpei incontáveis corpos e queimei eles. Essas não são pessoas. Neste mundo eu não posso esperar. Colhendo os órgãos dos corpos dos jogadores mortos e pensando neles, como foi ensinado pela classe alta, como lixo. Assim como chefes e CEOs treinam gerentes a ver funcionários de baixo escalão como descartáveis, pois, mesmo não sendo da alta administração, acreditam no propósito maior da empresa. Eu fui eliminado no jogo. Este rosto está cansado. Você acha que é? Você não trabalha para a corporação. Você faz parte de uma família. Assim que ele foi promovido a assassino, sentiu que sua vida finalmente tinha sentido. Ele fazia tudo o que a empresa queria e ficou muito bom em eliminar jogadores que falhavam no jogo. O vendedor que você vê é um verdadeiro crente, tanto nos próprios jogos quanto nas hierarquias necessárias que o capitalismo cria. A maioria das pessoas não vale nada. A maioria das pessoas é escória. Ele acredita na decência e na humanidade das pessoas. Que elas não são lixo. Que o sistema é feito para prejudicá-lo e, se puderem, vão se ajudar. É o sistema capitalista distorcido que nos faz competir entre nós. E nesse jogo, perdemos a própria humanidade e até matamos uns aos outros se formos pressionados o suficiente. Sua crença foi reafirmada no fim da primeira temporada, quando o criador dos jogos o desafia para uma aposta final. Ninguém conseguiria salvar um homem indefeso, deitado diante dele, congelando até a morte. E em seus últimos suspiros, perde essa aposta para Song. Isso é uma saída. O dono me disse. Eu estou para ir. Ele poderia usar a arma nele, puxou o gatilho e trapaceou no jogo. Mas ao fazer isso, ele teria que admitir que não tem liberdade real sob o sistema. Que ele será para sempre um cachorro dos ricos, balançando o rabo, usando uma máscara para esconder sua vergonha, porque ninguém é realmente livre sob o capitalismo. Somos todos apenas cachorros dos nossos donos, nos dizendo o que fazer. Neste momento, ambos são verdadeiros crentes em sua própria filosofia e morreriam para defendê-la. Este é um anúncio importante. O vídeo está na metade, mas precisamos interromper o que você está fazendo. Se você não está gostando deste vídeo, então tem a obrigação legal de curtir e se inscrever no canal The Surfs. E se não gostar, então precisa deixar um comentário explicando o motivo. Claro, ativar o sininho de notificações também ajuda enormemente.
Para ver o vídeo completo sem censura e apoiar a produção de conteúdos e documentários como este, acesse patreon.com/thesurfs. Isso é patreon.com/thesurfs. Por apenas $1, você pode desbloquear tudo e ajudar a produzir mais conteúdo. Voltando ao programa. Há um conflito constante em mercadorias de sucesso comercial que criticam o sistema capitalista, mas são produzidas de dentro dele. Grandes produções cinematográficas que exigem milhões de dólares para serem feitas, empregando milhares de pessoas na produção e, eventualmente, gerando bilhões a mais para os estúdios que as financiaram. Isso também se relaciona à dificuldade de criar arte para um estúdio ou gravadora capitalista. A necessidade de sucesso comercial de um produto sempre supera o desejo da equipe criativa de lançar sua arte. É uma luta que atormentou muitos criativos ao longo da história. Stanley Kubrick teve, notoriamente, enorme dificuldade para conseguir financiamento para 2001. Uma odisseia no espaço devido ao formato narrativo não convencional, visuais surreais e direção marcante. Eventualmente, ele exigiu e conquistou o controle criativo total, algo raramente concedido a artistas, e o resultado final se tornou um dos filmes mais influentes da história do cinema. Já as ambições de David Lynch de adaptar Duna, de Frank Herbert, para o cinema sofreram interferências constantes dos estúdios. Eles não entendiam sua visão e queriam um produto mais viável comercialmente e mais barato. Isso resultou em uma adaptação que decepcionou a todos, até o próprio Lynch. E mais uma vez é o dinheiro falando, e não pelo filme em si. E então foi como se tudo tivesse sido compactado. Isso prejudicou. Prejudicou mesmo. Então eu ficava me perguntando, como Hwang Dong-hyuk vai voltar com a segunda temporada de Round 6 depois de tudo o que aconteceu? Depois que a primeira temporada da série não só foi completamente deturpada por monstros como Mr. Beast, mas também pelo próprio estúdio com aqueles desafios ridículos do Round 6, como você aborda a exploração capitalista e a comercialização por meio de um maior produto comercial possível e de um monstro explorador capitalista como a Netflix? Como atender às expectativas dos fãs de uma série tão culturalmente marcante que alcançou o mundo inteiro e fez até os americanos lerem pela primeira vez? Porque no fundo Hwang é um artista, não apenas um showman. Mr. Beast é um showman e não um artista. Jimmy presenciou cenas de ação brutais e paredes multicoloridas manchadas de sangue de pobres para divertir ricos, e soube que precisava recriar isso. Porque para ele era só isso mesmo, um espetáculo. Francamente, ele não tem alma. É um motivo para a pessoa sair. Isso mesmo. Ele só conheceu canções infantis coreanas, viciantes ou o barulho de vidro quebrando. Ele apenas viu outra ideia para copiar e fazer um concurso. Ele é um hipercapitalista que vê a humanidade como lixo. Lixo que ele explora e transforma em entretenimento. Jimmy é tanto um vendedor quanto os membros VIP e o velho que não tem nenhuma esperança na humanidade. Ele nos vê apenas como um amontoado de números que ele pode explorar e transformar em entretenimento. Esperando que você continue vendo seus vídeos, programas ou comendo seus hambúrgueres e chocolates ruins. E acreditando que ele é um bilionário altruísta e benevolente tentando salvar o mundo e devolver a visão às pessoas. Na verdade, entrei numa briga online com Mr. Beast por criticar seu estilo de barnumismo. Muitos ficam bravos e dizem que esse não é um bom jeito de conseguir visualizações. Fale que você está tranquilo com isso. Está mesmo? Com certeza. Best day of my life, right here. O quanto as pessoas não se importam seu uso para conseguir visualizações. Ele explora realidades horríveis que humanos enfrentam, como tortura no confinamento solitário. Sinto vontade e desejo dinheiro, então começo a correr a 12. Ah, sim, eu consegui fazer algumas pausas e... Perguntei quanto tempo eu tinha. Ele respondeu, até eu voltar. Até às 3 da manhã. Tudo bem, eu saí do chat.
As bolhas nos meus pés eram inacreditáveis. Estava coberto de grandes bolhas vermelhas. Eu não conseguia andar. Meus músculos cheios de ácido lático. Eu saí da esteira e colocaram gelo nos meus pés para garantir meu bem-estar. Foi aí que eu pensei, acabou pra mim? Não dá? Acabou? Tô fora. Ou achar que é apropriado transformar isso em uma forma de entretenimento que ele vai usar. Pessoas desabam e choram ao receber dinheiro suficiente para pagar um tratamento de câncer ou cirurgia que salva vidas. Mas você quer 10 mil mesmo assim? Sim, eu vou perder. Aí está. Na verdade, não vou fazê-la largar o emprego. Ah, você chora. Encontramos um microbioma que pagou por isso, câncer. Desculpa, isso tem uma maneira sábia de resolver as coisas. Isso é uma bênção. Agora estamos em um campo de futebol. Ou salvar um familiar, ou até filmar milhares ganhando a habilidade de enxergar pela primeira vez. A questão é que ele precisa que as pessoas tenham deficiências, sejam pobres ou estejam desesperadas para ter o programa dele. Se realmente usasse sua riqueza e recursos para mudar o sistema, não teria mais quem explorar. Não conseguiria fazer isso. MrBeast dá visão para 1000 pessoas, mas além de não ter dinheiro, isso já é pago pelo nosso sistema público de saúde. Eu já conheço amigos e familiares que fizeram exatamente essa cirurgia e não pagaram nada do próprio bolso por causa do sistema público de saúde. Ele depende que ninguém perceba o que acontece. Que fiquem pacificados e entretidos, pois assim bilhões de nós seguem cúmplices, assustados e desesperados. Assim ele pode jogar outro jogo. Agora, espere, você deve estar se perguntando, quem diabos é você? Quem sou eu? Sou Lance, o cara do surf. Mas você deve se perguntar, quem sou eu para criticar MrBeast por dar visão a 1000 pessoas? Quantas pessoas eu já fiz enxergar? Bem, só pra você saber, pelo menos uma, ok, minha parceira, ela precisava de cirurgia LASIK, que sim, tecnicamente é uma cirurgia eletiva, mas enfim, eu paguei por isso. Então, se olharmos para o placar, o MrBeast tem 1000 pontos e Jesus, segundo o Novo Testamento, tem 7. E acho que, posso dizer 0,5 porque, de novo, foi eletiva, então aí, olha só. Meu problema com o MrBeast nunca foi esse. Ele ajudou pessoas a enxergar pela primeira vez, ou ajudou elas a andarem pela primeira vez, ou ajudou elas a conseguirem água potável. Isso é algo positivo que pessoas com dinheiro deveriam fazer. Ele faz isso para transformar tudo em um programa de TV, dizendo que as coisas deveriam mudar e que é triste alguém tão nobre como ele precisar agir assim. No fim das contas, ele não faz nada em termos de usar sua plataforma para isso. Não sei a resposta, mas queria dizer isso para inspirar as 100 milhões de pessoas assistindo, pois o que vi durante a gravação não está certo. Ele não fez absolutamente nenhum episódio do seu programa falando sobre como implementar um sistema público de saúde nos Estados Unidos ou responsabilizar as companhias de seguro privadas. Ele nunca fez campanha, deu espaço ou financiou um político que luta por um sistema de saúde universal. É tudo apenas parte de uma encenação. MrBeast poderia incentivar seu público a atuar como defensores e ativistas para transformar o sistema de saúde lucrativo e predatório dos Estados Unidos. Em vez disso, pede que reabasteçam seu chocolate nas lojas e sejam embaixadores da marca, cujos doces tornam as pessoas menos saudáveis. Tudo o que ele faz é uma farsa. A hashtag TeamSeas realizou um projeto que retirou milhares de quilos de plástico do oceano. Foi patrocinado pela Coca-Cola, maior fabricante e poluidora de garrafas plásticas do mundo. Isso representa até 150 milhões de toneladas de plástico no oceano, grande parte composta por microplásticos que simplesmente não podem ser removidos dessa forma, se é que podem ser removidos, e ainda adicionamos mais 8 milhões de toneladas a cada ano, um número que continua aumentando. O objetivo declarado da equipe C de remover 3.600 toneladas é, literalmente, uma gota no oceano. Ambientalistas dizem que retirar parte dos plásticos do oceano, enquanto empresas como a Coca-Cola continuam produzindo grandes volumes de resíduos, parece só uma jogada de marketing. E quando ele doa toneladas de alimentos gratuitamente para quem precisa, é bom que essas pessoas sejam alimentadas, mas esses eventos, patrocinados por corporações monopolistas,
servem principalmente como propaganda para seus produtos. Eles nos deram 10 mil perus para distribuir nessa campanha de alimentos, então eu proíbo você de comprar um peru de qualquer outra marca para esse evento. Durante a Covid, ele ajudou pequenos restaurantes a sobreviver lançando o Mr. Beast Burger, permitindo que negócios familiares se mantivessem quando as pessoas não podiam sair para comer. O Beast Burger foi criado para restaurantes terem uma renda extra, esse era o motivo original de entrarmos nisso. Se você é um pequeno comerciante e com os lockdowns não pode atender no restaurante, sua receita cai pela metade. Pode então servir Beast Burger. Quando alguém num raio de cerca de 13 quilômetros pedir, você prepara e fica com a maior parte da receita. Bem, ele na verdade popularizou o conceito de cozinhas fantasmas, que é quando negócios locais e restaurantes precisam produzir em massa pratos de vários restaurantes virtuais para poder manipular os resultados de busca do DoorDash. Seu antigo restaurante favorito agora serve sushi genérico, comida grega, italiana e hambúrgueres do Mr. Beast. Essa hipermonopolização acaba com negócios e restaurantes locais e gera condições de trabalho péssimas para quem trabalha lá. Saiu do mercado de Houston e demitiu 5% de sua força de trabalho em meio a baixas vendas e uma série de infrações de licenciamento e segurança. Vou pesquisar as violações de segurança. Achei um artigo do Wall Street Journal. Cozinhas fantasmas estão se mostrando um negócio bagunçado, como mostra a Reef Global. O artigo relata que, segundos após uma cozinheira ligar o fogão em uma cozinha móvel em Houston, em abril, uma bola de fogo surgiu dos queimadores de propano, se espalhando pelo trailer da Reef Global Incorporated. A cozinheira escapou ilesa ao abrir uma geladeira que a protegeu das chamas. Esse foi o segundo incidente desse tipo no mesmo trailer de Houston em 4 meses. O primeiro feriu uma outra cozinheira quando as chamas queimaram seu rosto e lhe causaram um aviso de que isso vai ter uma linguagem um pouco violenta, então pule 10 segundos se você não quiser ouvir isso. O cara até odeia o próprio público. Por que mais ele promoveria golpes de criptomoeda que só vão deixá-los mais pobres? Ele até altera as miniaturas dos vídeos de altruísmo para tentar manipular quem assiste e obter mais cliques. O que são esses níveis de Photoshop? É tudo um golpe, pura enganação. Tudo isso é mentira para fazerem acreditar que Jimmy é um bilionário benevolente tentando salvar o mundo, enquanto ignoram que ele na verdade trabalha para piorar nossas vidas. Desde os primeiros dias, filmando pessoas em situação de rua e explorando suas condições, ele percebeu que o pornô do altruísmo não só é altamente lucrativo, como também é um trunfo de relações públicas nível adamantium. Mas me prove o contrário, Mr. Beast. Você é doente, eu é que estou lançando o desafio dessa vez. Eu vou te propor um desafio. Que tal, ao invés de filmar você dando cirurgia que salva vidas para 2.000 pessoas com apendicite e depois fazer uma competição onde cada participante tem que tentar dar uma enterrada com o próprio apêndice removido para ganhar dinheiro, você gastar esse dinheiro fazendo lobby pelo Medicare para todos? Que tal apoiar um político que, indo de porta em porta, mostra como a mudança política de base pode engajar pessoas a melhorar o mundo? E se você falasse no Congresso e denunciasse isso? É revoltante que milhares dependam de um youtuber para cirurgias que mudam vidas. Morar no país mais rico, que mais investe em saúde entre as nações desenvolvidas, mas tem resultados ruins, ou poderia apenas perdoar dívidas médicas. John Oliver fez isso. Em média, cada dólar gasto perdoa $100 de dívida médica para o americano mais pobre que sofre com esse peso. A HIP Medical Debt pode cuidar de tudo e você ainda pode transformar isso em conteúdo, se for assim que sua mente funciona. Mas imagine gastar $1 milhão em dívidas médicas e perdoar $100 milhões em dívidas médicas. Algo que poderia mudar a vida de dezenas de milhares de pessoas. E o que você recebe em troca? Que você ajude a mudar a sociedade em vez de só lucrar com seus problemas. E até lá, coma a merda em mim. Se você é como eu, deve ter dificuldade de ficar o dia todo sem café. Infelizmente, muitos produtos exploram trabalhadores do sul global, enriquecem corporações que combatem sindicatos ou apoiam crimes de guerra no exterior. Por isso me orgulho de tomar o Solstice Coffee. É a única empresa de café de propriedade indígena em toda a cadeia na América do Norte.
Mas se comprar produtos éticos não é a sua praia, então vai ficar feliz em saber que não é só incrivelmente delicioso, mas com o código promocional disponível em surfscoffee.com, você não só recebe 10% de desconto nos seus pedidos, como também frete grátis. Um pouquinho de dinheiro ajuda a apoiar o conteúdo do Surfs, e muito mais vai para uma empresa de café comandada por uma mulher que está tentando fazer a diferença em um cenário capitalista sombrio onde todo mundo só quer tomar café. Então por que não tomar um café que não é só delicioso, mas também ético? Acesse surfscoffee.com ou digite Surfs10 em solsticecoffee.a e torne-se a melhor preguiça que você nasceu para ser. Obrigado por assistirem, pessoal. Esta série independente só existe graças aos nossos apoiadores. Foi produzida por Annalise Riley, Arian McCarthy, Bob Lasers, Cheryl Alvarez, Comrade Junkie, Doug Caddy, Everything Important, Hagbard, Celine, Jimmy Sombrero, Multimonge, Omni, Political Pape, Preston Kroll, Quiet 185, Richard Bohem, Riley e Anna, Roller Dragon, Cernicas, Stellar Gwyn, Sebastian Demel e Words Greenwood. Sem falar de todos os outros apoiadores que agora vemos na tela. Não teríamos conseguido fazer este programa sem vocês. Se puder apoiar o programa, acesse patreon.com/TheSurfies para desbloquear episódios bônus secretos e receber o conteúdo antes dos outros.